Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Nossa Fé Católica. E nós estamos então dando continuidade hoje ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos estudando o artigo de fé que diz: Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Hoje nós iremos falar apenas sobre a palavra Cristo. O que significa então dizer que Jesus é o Cristo? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo. E antes da gente começar, vamos então fazer a nossa oração inicial. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos então aí pegar o nosso catecismo no parágrafo 436 e a gente vai falar então sobre o que significa professar aí que Jesus é o Cristo. Vamos nos aprofundar um pouquinho aqui. Claro, nossos vídeos aqui um pouco curtos, né? A gente vai tentar fazer vídeos mais curtos, mais objetivos. E se eu ouvir aqui que tá ficando muito longo, eu já corto, tá bom? E a gente vai fazendo aí uns vídeos mais curtos. Vamos lá então, pega aí o seu catecismo, parágrafo 436. Vamos lá? Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Então, olha só, a palavra Cristo, ela já é uma tradução grega, tá? Então, Cristo é uma palavra grega, ok? Mas ela é uma tradução de uma palavra hebraica. A gente sabe muito bem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes foram escritas em aramaico, algumas partes, e o Novo Testamento foi escrito em grego. E também o Evangelho de São Mateus, por exemplo, o original foi escrito todo em aramaico. Então a gente tem ali o grego, certo? Os escritores sagrados escreveram em grego o Novo Testamento, ok? Então é bom a gente saber isso, é importante. Então olha só, quando a gente vê lá no Evangelho, Cristo já é uma tradução da palavra Messias. Tem o mesmo significado. O significado é ungido, ungido. O que é uma pessoa ungida? Se a gente pegar o Antigo Testamento lá, nós temos, por exemplo, a unção que era feita aos reis. Os reis eram ungidos com óleo. O óleo ele simbolizava este poder de Deus sobre a vida da pessoa. A graça de Deus sobre a vida da pessoa. Então, quando um rei ele era ungido com o óleo, ele estava sendo ali, é como que recebendo o poder de Deus, a graça de Deus sobre ele, a força de Deus. Ok? Então, esse é o significado. Os profetas eram ungidos também. Eles eram ungidos e esta unção representava o, o apoderamento do Espírito Santo sobre a vida daquele profeta. Tudo que ele fosse falar era sobre a unção. Ele estava ungido, ele estava com a graça de Deus ali nele para falar em nome de Deus. Então, também nós temos essa palavra ungido relacionada ao Messias, ou seja, é aquele que vai ser preparado, aquele que vem com o poder de Deus, aquele que vem com o poder, vem com toda a graça, com todo o poder do alto para falar em nome de Deus. Então, Jesus, na verdade, ele é o próprio Deus. Então, ele é ungido por sua própria natureza. Então, ele já é o próprio Deus que veio falar no meio de nós. Então, lá no Antigo Testamento já se esperava esse ungido, esse Messias. Quando eles falavam no Antigo Testamento que o Messias virá, ou seja, o ungido, aquele que já vem com o poder de Deus para falar a nós, para nos libertar. Então havia essa expectativa deste ungido, desse Messias no Antigo Testamento. Só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina, que significa. Claro, Jesus é Deus, ele levou à plenitude. Então, no próprio nome de Jesus já foi incorporado o termo Cristo, porque ele próprio é o Messias, ele é o próprio ungido, o próprio Deus.
Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele. Aí é o que eu acabei de falar. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raras ocasiões, dos profetas. Esse devia ser, por excelência, o caso do Messias, que Deus enviaria para instaurar definitivamente seu reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote. Interessante, porque Jesus, como ungido em plenitude, por ser o próprio Deus, ele é o rei. Lembra que os reis eram ungidos e os sacerdotes eram ungidos também? Ele vem com essa dupla, né? Essa dupla característica. Ele é tanto rei, porque Cristo é rei, Jesus é o rei do universo. Ele é o rei de tudo, ele é o senhor de tudo, e ao mesmo tempo ele é sacerdote, que é ele quem oferece o sacrifício, que é ele mesmo. Ele se oferece como sacrifício. Então ele é o próprio sumo sacerdote em plenitude, como vai dizer São Paulo, o verdadeiro sacerdote é o Cristo. Então o catecismo está dizendo que ele mesmo recebe essa dupla característica, mas também é ungido como profeta. Então olha que interessante, no Antigo Testamento, reis, profetas e sacerdotes eram ungidos. Jesus, como ele é o Messias ungido em plenitude, ele já recebe a tríplice característica: rei, sacerdote e também profeta, porque Jesus veio como profeta também. Ele é Deus, mas ele veio profetizar, ele veio trazer a palavra do alto. Ele veio trazer a sua palavra, ele é a própria palavra. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. A gente acabou de falar isso. Inclusive, quando nós somos batizados, nós recebemos esta unção tríplice. Nós também, como batizados, cada um de nós que fomos batizados, recebemos a unção de sacerdote, profeta e rei. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso quando a gente falar sobre os sacramentos. A gente vai ver que é como isso se desenvolve, o que isso significa ser profeta, rei e sacerdote na nossa condição de batizados. Porque nós não somos ordenados, mas nós somos batizados. Então, isso a gente vai ver mais para frente um pouquinho, tá bom? O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como o do Messias prometido a Israel. Aí os anjos cantam, a gente acabou de ver, a gente está no tempo do Natal ainda. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador, que é o Cristo Senhor. Os anjos anunciam esse Salvador, que é o Cristo, ou seja, o Messias. Está em Lucas 2,11. Desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, concebido como santo no seio da Virgem Maria, seio virginal de Maria. José foi chamado por Deus a receber Maria, sua mulher, grávida daquele que foi gerado nela pelo Espírito Santo. Então esta unção, ela é a unção do Espírito Santo. E Jesus, ele foi gerado, claro, como ele é Deus, ele é gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Deus, o próprio Deus, né, que gerou Jesus no ventre da Virgem Maria. Veja, vamos lá, Jesus é gerado, não criado, porque senão ele seria criatura, então ele é Deus, então ele é gerado. Ele passa a ser concebido no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. Então, que é mais unção do que isso, né? Ele é o próprio Deus, então já começa por aí. E aí ele é gerado pelo Espírito Santo. Então, é a trindade, é a ação da trindade na nossa história que vem para nos salvar, certo? Então, vamos lá. Aí ele continua aqui dizendo, para que Jesus se chama Cristo, nascesse da esposa de José na descendência messiânica de Davi. Então, assim, aí também tem outra questão. O Jesus, ele já se esperava no Antigo Testamento, né? O povo de Israel esperava que o ungido, o Messias, o Cristo, ele viria da descendência de Davi. E nós temos aí, tanto Nossa Senhora quanto São José eram da descendência de Davi. Então aí já tem toda a linhagem, o Messias, o ungido, o Cristo seria da descendência de Davi e Nossa Senhora e São José eram da descendência de Davi, eram descendentes da tribo de Davi. Então, portanto, está tudo certo, as profecias se cumprindo. No 438 agora, a consagração messiânica de Jesus manifesta sua missão divina. É, aliás, o que indica seu próprio nome, pois no nome de Cristo
Está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido e a própria unção com que ele foi ungido. Né? Então, olha só que é isso que a gente estava falando agora. O próprio nome de Jesus indica, olha só, o que está indicando. Aquele que ungiu. Quem que ungiu? O Pai. Aquele que foi ungido, o Filho. E o foi no Espírito, que é a própria unção. Então, em Jesus, você já tem ali o Pai que está ungindo. Então, no nome de Jesus tem Deus, né? Ele é o próprio Deus. Então, o Pai que unge, o Filho que é ungido e o Espírito Santo que é a própria unção. Então, em Jesus está tudo contido, Jesus Cristo, está tudo contido ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sua consagração messiânica eterna revelou-se no tempo de sua vida terrestre por ocasião de seu batismo por João, quando Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, para que ele fosse manifestado a Israel como seu Messias. Por suas obras e palavras será concebido como o Santo de Deus. Só para mostrar aqui que Jesus é mesmo aquele que é ungido. Né? 439. Numerosos judeus e até certos pagãos que compartilhavam a esperança deles reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi, messiânico, prometido por Deus a Israel. Então, os próprios pagãos perceberam com a conversão. Se a gente pega o Novo Testamento, ali os evangelhos, quantas pessoas se converteram vendo as obras de Jesus? Jesus curando cegos, levantando paralíticos, ressuscitando mortos, pregando de uma forma completamente nova, como jamais alguém havia pregado. A voz de Jesus que penetrava os corações, penetrava as mentes daquelas pessoas e mudava completamente. Era a voz do próprio Deus. Esta voz que criou o universo agora estava ressoando de uma maneira audível, compreensível nos ouvidos daquelas pessoas. Imagina o efeito que a pregação de Jesus causava naquelas vidas, naqueles corações, naquelas mentes. E ao mesmo tempo aquelas pessoas contemplavam aquilo que o profeta Isaías havia profetizado sobre o Messias. Eis o meu servo, o meu eleito, ungido. Sobre ele repousa o Espírito do Senhor. Ele vai abrir os olhos aos cegos, ele vai curar os doentes, ele vai proclamar o ano da graça. As pessoas estavam contemplando aquilo naquela época, as pessoas estavam vendo as pessoas sendo curadas, libertadas dos demônios. Ao nome de Jesus, os demônios tremiam. As pessoas estavam vendo aquilo todos os dias, o tempo todo. Então, os próprios pagãos tiveram que reconhecer que Jesus era o Cristo, o Messias, e muitos judeus se converteram e se tornaram cristãos, se tornaram seguidores de Jesus, porque entenderam que ele era o Messias. Porque as pessoas mais simples, sobretudo, perceberam que Jesus é o Messias. Elas diziam: nós nunca vimos uma coisa como essa. É muito interessante isso, é maravilhoso. Vamos lá. Jesus aceitou o título de Messias ao qual tinha direito, mas com reserva, pois este era entendido por uma parte de seus contemporâneos segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. Então a gente já viu isso. Os judeus não aguardavam o Messias como veio, que é o próprio Deus para nos salvar dos pecados e da morte. Eles aguardavam o Messias libertador político. Eles aguardavam o Messias que ia derrubar o Império Romano, ia devolver o poder todo na mão dos judeus. Mas não era esse o plano divino. Por quê? Porque neste mundo nós sempre teremos esses poderes temporários, passageiros. Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Temos que guardar isso no nosso coração. O reino dos céus. Tem muita gente querendo só mudar aí, em vez de falar reino dos céus, é o reino de Deus. Sim, o reino de Deus, mas é o reino dos céus. Esse é o reino de Cristo. Ele quer reinar neste mundo também. A nossa missão é evangelizarmos, mas Jesus nos mostrou que o reino dele não é deste mundo. Ele não é um Messias político. Ele não veio nem para defender uma coisa, outra coisa, uma organização econômica ou política. Ele não veio para isso. Certo? Ele veio para nos salvar do pecado e da morte. Por isso que muitos judeus
até hoje não reconhecem Jesus como Messias, né? E vamos aqui para o 440, que é o nosso último parágrafo de hoje. Ó. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como o Messias anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. O São Pedro falou, né? Tu és o Messias, tu és o Filho do Altíssimo. A quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida. Desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem que desceu do céu, seja em sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate pela multidão. O próprio Jesus falou isso. Ele veio para servir e não para ser servido, para dar sua vida. Por isso, o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou do alto da cruz. É somente após a ressurreição que sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus. Que toda a casa de Israel saiba com certeza, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus que vós crucificastes. Olha só, em Atos capítulo 2, versículo 36. Então aqui está, o Jesus, até o catecismo está dizendo ali, né, que Jesus ele assumiu a sua condição messiânica. Claro, óbvio, mas vocês podem perceber que no Evangelho Jesus sempre tentava não falar muito isso, de maneira clara. Jesus ele procurava demonstrar que ele era o Messias a partir da sua palavra, das suas obras, das curas, das libertações, da ressurreição. Ele queria que as pessoas fossem convencidas disso. Ele não queria simplesmente dizer, eu sou o Cristo, viu? Ele diz isso para a samaritana, né? Ele fala isso, que ele é, porque ali é no encontro pessoal. Mas aí já é outro assunto. Mas que nós, então, possamos nessa aula aqui ter entendido que Jesus é o Cristo. O Cristo, esta palavra grega que tem a sua raiz na palavra hebraica Messias, que significa ungido, aquele que veio com o poder do alto para nos libertar. Amém? Bom, meu irmão, se você não é inscrito aqui no canal, deixe sua inscrição, coloque aqui um comentário, compartilhe o vídeo e que nós possamos então pedir ao nosso Senhor que nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que você possa continuar conosco ao longo deste ano, se aprofundando aqui nos mistérios da nossa fé católica. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.